Bom, vou passar a palavra, então, para a Carol, debatedora da mesa. Bom, primeiro, boa tarde, né, para todos e todas aqui. Queria agradecer o convite, né, faço parte da turminha do seminário, mas estou aqui como convidada. E também dizer que, assim, né, que desafio, né? Agora eu vou ter que debater uma coisa que está todo mundo com a cabeça bem cheia, pensando em várias coisas. Então, para começar o debate, assim, eu queria falar um pouco da nossa universidade, né? Vários falaram aqui, mas é importante reforçar que a gente está num momento muito crítico, né, da UERJ. Então, é bom, isso tá na discussão de todo mundo que vem aqui, quem é de fora, levar isso de volta para casa, né, nossos estudantes, professores. Ter isso como uma questão importante, porque a gente está aqui resistindo, né, para continuar existindo como universidade e continuar podendo ter um debate como esse, que foi crítico, que trouxe coisas que a gente nem imaginou, né? Aprendi várias coisas hoje, né, coisas que eu nem imaginava, algumas que eu imaginava que existiam, então é importante pensar, né? Então, só para começar um pouquinho, assim, eu vou falar um pouquinho só da manhã, né, de algumas coisas para entrar agora à tarde, assim. Quando a Operação Carne Fraca começou, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi pensar, poxa vida, né, a Polícia Federal sabe disso há 2 anos, né, não quer entrar na operação. Só que eu acho que, nesse momento, a gente está vivendo uma questão no nosso país hoje, que as questões são ou de polícia ou de justiça. Parece que o executivo e o legislativo estão um pouco, né, escorregando nas suas funções. Né? Como é que uma questão que é tão importante como a gente consumir carne estragada, carne com papelão, carne com ácido ascórbico além do permitido, e, né, com bactérias e tudo mais, há 2 anos a gente está consumindo aí pode? É legal? É bacana? Será que não é uma questão sanitária, de a partir do momento que descobriu que tinha uma fraude, ter mecanismos legais que impedissem que isso fosse vendido? Eu, como consumidor, fiquei quanto tempo lá sem saber se aquilo lá era bom ou ruim para mim, assim? Então, tem uma questão política por trás disso também, né? Quando saiu a Operação Carne Fraca, várias mídias discutiram a questão, e aí uma coisa que a Bibi colocaram, tinha que começar a discutir qual é a causa das coisas, né? E não só o efeito posterior a ela. Por que aconteceu isso? Né? Aonde que a operação foi arrebentada? Né? A primeira questão importante é a corrupção, né, gente? Que está aí para a gente ver a olhos vistos. Parece que, hoje em dia, só roubar bilhão é importante. Né? A gente teve um fiscal que foi lá e disse, olha, eu não quero estar no esquema mais, estou vendo um monte de coisa errada. Né? Então, como também a questão da construção civil no nosso país, né, a questão da campanha. Então, precisamos fazer uma reflexão no nosso modelo de país de desenvolvimento, que vai desde a carne, da produção do cara que faz lá, né, que deixou de ser o porco familiar. Né? Fiquei pensando, deve ser muito mais gostoso comer um porco criado no pinhão, né, nas folhas, nas frutas, do que um porco que come ração a vida inteira e que vive, a gente não mostrou, né, o porco vive certinho na casinha lá dele. Então, né, que vai desde como é que a gente pensa a nossa alimentação do campo até a nossa mesa, e como é que isso vai sendo pensado, a saúde animal, a saúde ambiental, a saúde humana. Né? Então, são vários pontos aqui. A minha fala é um pouco confusa, porque acho que a gente está né, é para que vocês começarem a pensar em coisas. Por favor, me chamem a atenção quando o negócio for muito longe. Né? Então, isso é uma questão importante, assim, né? A segunda coisa que eu queria colocar também, que é quando o alimento ele deixa de ser uma questão importante para a gente ter como questão de nutriente, cultural, e ele começa a ser uma coisa de consumo mesmo, né? Todo mundo aqui viu que, nos últimos anos, algumas marcas de carne foram lá fazer propaganda no comercial. Antigamente, a gente ia no açougue, comprava a carne, sem saber qual era o frigorífico, se era da marca Friboi, que tem, né, um importante galã de novela, né, fazendo propaganda sobre ela, um cantor muito famoso. Então, a gente foi levado, nos últimos tempos, até a comida também como marca. Né? Tem a marca da roupa que eu uso, do carro que eu dirijo, né, do iogurte tem que ser a marca X, a carne a marca Y, e até do alimento in natura, que é a carne, né, criou-se o que é confiável.
né? E a indústria, por muitos anos, vendeu para a gente confiança no seu produto. Microbiológica, de produção. Né? O não confiável é o artesanal, é o do colono, que esse aí eu posso comer carne de porco com cisticerco. Mas, se eu comprar carne de porco da marca X, eu estou garantida. Então, a gente foi começando a ter já marca de coisas que eram impensáveis ter marca. Daqui a pouco vai ter marca de produtos como alface. Né? Se bobear, vai ter o alface da marca, como tem a maçã da marca que vem na cabeça da gente já, que é aquela pequenininha que vende no saquinho lavado, no personagem, né, que todo mundo conhece, e que a gente não gosta mais dele também. Né? Então, são questões que são para a gente pensar mesmo. Né? A alimentação está virando realmente um commodity. Não só na soja, não só na carne que é feita aqui no Brasil, que ela vai até a China, a Índia, o Paquistão. Imagina um frango viajar 5.000, 10.000 quilômetros, gente. Será que eles não conseguem criar frango lá onde eles vivem? É tão difícil criar frango no mundo assim, que tem que atravessar o planeta para ser comido. Né? E é na questão da pegada de carbono, que a gente vai, né, poluindo o mundo. Então, são questões da nossa saúde, não só física, como ambiental também, que estão colocadas. E que foi colocado hoje também de como a alimentação cada vez mais é higiênica, cada vez mais é asséptica, cada vez mais sem sabor. Né? O leite que não tem gosto, é o leite de caixinha, eu tenho medo de passar mal com o que a gente come. Então, é um pouco da gente pensar, né, será que vale a pena comer um negócio que vem de tantos mil quilômetros? Né? Hoje em dia, a gente vai no mundo inteiro, no supermercado, ele é quase igual ao supermercado que eu tenho aqui na minha cidade. Né? Vou cada vez tendo caixas mais iguais, e o que a gente tem de local, regional, vai se perdendo. Né? Um outro ponto também que eu queria colocar, que foi colocado de manhã e agora à tarde também, que é a questão da carne, que foi pouco colocado, que é uma discussão também de saúde muito importante. A OMS, né, ela listou nos últimos anos a questão da resistência microbiológica como um dos pontos mais importantes do nosso de saúde, né, para a humanidade continuar. A gente não tem, hoje em dia, antibióticos tão poderosos. Todo mundo já sabe, né, que vai tomar tem uma doença, toma o antibiótico A, depois vai para o B, para o C, para o D. E aí, qual que é o trabalho que eles mais fazem? Você, consumidor, não tome antibiótico sem receita, né? Não tome sem o médico, tome o tempo certo. E a questão do alimento que a gente come? Quando o antibiótico vem no frango, na carne, que a gente está consumindo, e que está sendo colocado para a gente hoje, que não é rastreado. Né? A questão do hormônio é muito importante. Aí uma outra marca de frango muito famosa falou que o nosso frango não tem hormônio, porque ele é proibido, porque ele foi obrigado a proibir. Não é porque ele achou que não queria colocar hormônio, que foi uma questão legal para ele. Né? E o antibiótico está aí comendo solto nos alimentos, a gente está consumindo ele sem saber de onde, como e por quê. E aí uma cadeia vai se formando, né? Eu vou consumindo todo dia um pouquinho de antibiótico na minha carne, e quando eu fico doente, ele magicamente não faz efeito na minha doença. Isso é uma questão muito, muito séria. Então, tudo isso, gente, tem a questão do indivíduo, a questão coletiva. É lógico que eu tenho que fazer um bom uso como pessoa, mas também tem que ter um bom uso na cadeia. Isso está na água, está no ar, está no solo que a gente planta os alimentos. Né? Então, também é uma questão importante para a nossa saúde. Um outro ponto que, assim, eu concordo muito com a fala do André, né, da questão de como é que hoje no Brasil é fragmentado o sistema de alimentos. Quando eu fui descobrindo isso, né, que eu não conhecia, fui trabalhar no governo federal, você descobria que assim, o queijo é agricultura. O refrigerante também é agricultura. Mas o rótulo do queijo pode ser que seja ou da agricultura ou da saúde, que é a Anvisa, que é uma agência regulatória hoje. Né? Aí, para contar a bactéria, quem conta é ele, mas para dizer se é a proporção de nutrientes, sou eu que conto. Então, o negócio é muito fragmentado. E eles não se conversam, assim. É uma coisa muito louca, porque cada um vai lá, faz a sua regrinha, bota um selo, cria uma conformidade, e a gente vai seguindo aquilo. Né? E será que todos os ovos nascem iguais, todas as carnes são iguais? Né? Sempre vai ter a mesma quantidade de ferro, de proteína? Às vezes não, né? Como também os vegetais também não são iguais. Então, essa fragmentação só interessa para quem não quer, para quem quer burlar as regras e quem quer discutir em vários pontos. Né? Mas, assim, ter um órgão... E aí a pergunta, na verdade, que foi colocada hoje, eu queria recolocar, quem no Brasil hoje bate martelo final sobre alimentos?
né? Quem que vai dizer realmente se aquilo tem que ir não ao mercado, se aquilo pode ou não fazer um recall? Será que as indústrias querem vir a público dizer, olha, né, o meu frango, a minha carne, ela vai sair do mercado por questão A, B, C, né? A fraude da água, ela é econômica, gente. Eu não posso comprar. Isso é muito, né? Quem compra coisa fresca, quem, né, na feira e compra congelado, sabe que quando você descongela, parece que metade do seu alimento. Isso é uma questão econômica importante para a gente, como, né, como sociedade, assim. Então, a gente tem que levar em consideração. Eu acho que realmente pensar em alguém que pense tudo junto é importante, mas também faço um contraponto de como a Anvisa hoje está cada vez mais desempoderada, né? A gente está perdendo. Então, quem será que é essa agência que vai fazer essa regulação? E aí um outro contraponto também, né, que assim, o executivo, ele cumpre regras, mas quem cria a regra é o legislativo. E hoje no nosso país a gente sabe que a gente tem um sistema legislativo que ele é super complicado, né? As companhias de carne, por exemplo, elas são grandes financiadoras de campanhas eleitorais. Então é lógico que a lei vai ser uma lei que vai privilegiar quem pagou a campanha eleitoral, né? Não nós que somos quem votou. Eles sempre falam, né, que eles estão defendendo a população, os eleitores, mas o que a gente vê hoje é que quem está pagando, quem está colocando a música na vitrola não somos nós, né? E sim quem está pagando a conta de quem elege nossos deputados, vereadores e senadores. Então, é importante isso também estar colocado no nosso patamar, né? Que discutir a questão legal e fazer a discussão da advocacy com os deputados e senadores é quase tão importante como discutir o modelo nosso de regulação no nosso país, né? E de quem vai fazer, e de quem vai lá, o fiscal. Porque não basta só ter um fiscal que é corrompido, se nosso vereador, deputado, também está sendo corrompido com leis que não nos interessam, né? Então, isso também é uma questão que nossa saúde vai também sendo atacada por isso. E aí também uma coisa também que a gente muito discutiu hoje, assim, aqui, que é o foco, mas também não é mais importante, que foi a carne fresca, né? E uma coisa que a Ana trouxe aqui, que é a carne ultraprocessada, que é lá também onde as questões vão estar colocadas. Além de ter vários componentes nesse produto que não fazem bem à saúde, quando eu consumo em excesso, cada vez mais eu vou ter danos à minha saúde a longo prazo, né? É onde a fraude pode estar mais mascarada, né? Porque, por exemplo, salsicha é uma coisa, linguiça, nuggets, tem vários produtos carnes aí que a gente não tem noção de quais são os componentes desse produto e são mascarados. E aí cada vez mais aquela regra do guia alimentar de evitar ultraprocessados vai ganhando mais argumentos para não consumir esses produtos, né? Então, isso tudo mais a gente pensar um pouquinho nisso. Espera um pouquinho, vamos lá. Vocês falam demais, aí eu tive que anotar muito. E aí fica na nossa cabeça, né? Qual alimento é confiável, né, gente? Será que eu vou ter que ter uma hortinha na minha casa, criar minhas galinhas no meu apartamento? Não, né? A gente tem que discutir um sistema que realmente seja viável e que eles façam as coisas dentro das regras. A gente tem que discutir um sistema que tenha regras que caibam tanto ao pequeno como ao grande, né? Que exija de todos eles, né, alimentos saudáveis. A gente sabe que quanto menos ele viaja, menos ele tem que ser congelado, menos tem que ser processado, menos tem que ter conservante naquele alimento. Então, é importante a gente discutir, sim, porque eu tenho certeza que todas as casas brasileiras, no dia 18, 19 e 20 de março, discutiram isso aqui, gente. Não tinha pessoa nesse país que não discutiu a questão da carne fraca depois que aconteceu essa questão. Só de meme em Facebook tiveram mais de 1000 memes, né, com piadas de vários tipos de como isso está atingindo, desde a promoção do supermercado, que desovou a picanha a R$20, até as pessoas que não comeram carne por 1, 2 semanas, com medo do que tinha no seu congelador, né? E aí, assim, acho que a grande conclusão, né, que hoje o alimento ele deixa de ser uma questão cultural, um direito, ele é um negócio colocado na nossa sociedade, né, que ele tem que gerar lucro a quem produz, tem que ser uma commodity, não pode perder nada, né, desde a questão de perder na cadeia produtiva, como os restos de carne, quando tem a vaca louca. Né? Então, a gente está passando num processo que a gente deixou de ter um direito à alimentação e passa a ter direito ao mercado da alimentação. E quem pode comprar o melhor, compra, e quem não pode comprar, fica com o restante. Acho que, só para não me estender um pouco mais, assim,
Só uma fala da manhã, né, que eu fiquei pensando um pouco, assim, que a gente tem que pensar na cadeia, tem que pensar na questão das regras, das leis, mas acho também que o consumidor tem muito poder nisso, né, gente? Porque a indústria quer que a gente compre deles. E, por vários mecanismos, convencem a gente de que A, B, C é melhor do que D, E, F. Só que nós é que compramos os alimentos, a gente vai discutir com as pessoas, então é importante também discutir que a nossa prática de consumo, aos poucos, pode mudar, sim, o modelo que está colocado aqui hoje. Não é a solução final, não é a única solução, mas a gente também tem que escolher de quem a gente compra, privilegiar quem faz, né, práticas menos abusivas, que não polui o meio ambiente, né, porque tudo isso é importante, tem impacto na nossa vida. Então, assim, acho que não é só um ponto que tem que ser tratado, todos têm que ser vistos com cuidado, mas nós, como consumidores, também temos a obrigação de escolher quem é mais bacana com a gente e quem dá mais valor ao nosso dinheiro, né, gente? Porque ele é difícil de ser ganho, né, e eu não quero colocar ele na mão de qualquer um. Acho que a gente pode seguir para o debate. Bom, obrigada, Carol. Chegaram já várias perguntas, comentários e parece que 2 inscrições para fala. Uma eu sei que está identificada, que é do Eduardo, e a outra eu não sei, lá atrás. Então, a gente pode começar pela fala? Pode. Como não? Então, vamos fazer, a gente faz uma fala, lê algumas perguntas, né, volta para uma fala essa mesa está programada para até que horas? Cadê? Às 16 ainda tem? Temos 20 minutos. Então, vamos, Eduardo? Não está funcionando aí? A riqueza desse seminário e das 2 mesas se devem basicamente à natureza multidisciplinar que temos aqui. Eu aprendi horrores, mas eu sou epidemiologista, então eu vou puxar a brasa para minha sardinha um pouco, trazendo outros 2 elementos. Para a sardinha não é de criação e não está contaminada com nada, é uma sardinha perfeita, não é em lata, não é processada de jeito nenhum, é in natura e descontaminada. São duas evidências científicas que reforçam e, de certa forma, aumentam a relevância de tudo que vem sendo debatido aqui. Em relação ao uso de agrotóxicos na criação das commodities que servem basicamente, como foi explicado aqui, como ração, forragem, para a criação animal, que é o foco do debate. E o uso dos antibióticos na criação animal propriamente dita. Eu queria mencionar 2 aspectos que são evidências não tão recentes, mas que não ocupam as discussões principais em torno desse tema. Quanto aos antibióticos, a resistência bacteriana aos antibióticos é um problema, é uma calamidade na saúde pública internacional hoje. O que não ainda é parte da discussão principal é um outro efeito do uso maciço de antibióticos, que, como já foi dito também, o uso dele na criação animal, na criação de animais, em termos de volume, é muito maior do que o uso humano de antibióticos. Ele foi mencionado aqui que o antibiótico é basicamente para dar conta das infecções que proliferam no ambiente de confinamento. Além disso, também acho que foi mencionado que ele tem o papel de aumentar o peso. Ele é um promotor de crescimento dos animais. O que não é a parte ainda da discussão é a relação disso com o que é hoje a pandemia mundial de obesidade, que não foi comentada, não fez parte do nosso debate ainda. Existe uma hipótese, com base sólida na literatura, de que os antibióticos, que são dados em doses subterapêuticas na criação animal, eles chegam ao ambiente, como já foi mencionado aqui também.
e, nesse ambiente, ele entra na cadeia alimentar via alimentos dos animais e via ar, água e outras coisas que fazem parte da nossa vida. O que acontece é que esses antibióticos modificam algo que se chama microbiota intestinal. São bilhões de pequenos seres que convivem nas nossas superfícies, nos nossos orifícios, e que essas doses subterapêuticas de antibióticos modificam a composição dessa microbiota intestinal e modificam, aparentemente, num sentido de que mais energia é captada dos alimentos. Portanto, é considerado hoje, eu participei de um levantamento crítico da literatura a esse respeito, na Universidade da Califórnia, e que, então, já é hipotetizada como uma causa contribuinte para a pandemia de obesidade no mundo. Isso está documentado, tem a referência quem tiver mais interesse. O outro aspecto é o uso de agrotóxicos, de pesticidas, na produção das commodities, dos produtos, soja, milho, que servem de forragem aos animais. A maioria dos agrotóxicos ele tem um papel de desregulador endócrino. Ele mexe com o funcionamento da nossa vida hormonal. Eles são chamados também de poluidores orgânicos persistentes. Persistent Organic Pollutants, POPs, né? É o nome POP até. Mas ele, através da desregulação endócrina, ele também está associado, possivelmente, à obesidade. Há evidências bastante já volumosas a esse respeito. Nós, tempo esgotado, professora Flávia e eu, para me conceder mais minuto, eu vou fazer o marketing de 3 projetos que temos aprovados nos órgãos federais, CNPq, e estaduais, FAPERJ, professora Flávia e eu, na equipe, entre o Instituto de Medicina Social e o Instituto de Nutrição, que visa investigar esse tipo de associação, a presença de resíduos de pesticidas, e ver se isso tem uma relação com a obesidade. Esses projetos estão aprovados do ponto de vista técnico e, nas contas abertas, não receberam ainda nenhum centavo, tendo em vista o massacre que a ciência brasileira vem sofrendo recentemente. Então, eram 2 elementos técnicos de relevância que não fazem parte ainda da discussão principal, do principal problema de saúde pública, um dos principais contemporâneos, que é a pandemia de obesidade. Desculpa aí a brincadeira, professor, mas aqui tem muita gente para falar, né? Bom, vamos lá. Tem algumas perguntas que foram dirigidas diretamente para a Bibi. Eu vou... Daqui a pouco você comenta. Eu queria só priorizar uma pergunta que veio pelo Telesaúde, do José Luiz. Ele gostaria... Foi assunto um pouco da mesa da manhã, mas eu acho que, se vocês quiserem comentar... gostaria de saber o porquê dos relatórios do PARA pararem de ser publicados. Oi? Foi o André? Vou fazer mais algumas perguntas e vocês... fazer um conjuntinho de perguntas e vocês comentam na medida do possível. Bom, como as políticas de abastecimento ou a falta delas pode influenciar a qualidade dos alimentos? Aqui. Foram citados a produção do arroz e bovinos na Argentina, de forma em que os animais não são submetidos ao estresse. No Brasil existe algo parecido? Onde encontrar? O arroz produzido pelo movimento do MST está em circulação nos mercados como Rede Pão de Açúcar, Guanabara, entre outros? Tem que ser na mesa. Talvez. Bom, diversos setores da economia estão atendendo a demanda da população através da produção massiva, onde ficam os valores tais como qualidade e confiança como um cidadão de direito que pretende ter uma vida saudável. Bom, alguém quer fazer algum comentário?
Vou fazer um comentário que vocês não precisam comentar, mas é só assim, um elogio à mesa, está dizendo que é brilhante mesa, fala da Bibi foi fantástica, nos chama para valorizar os modelos de produção ainda existentes no Brasil e que devem ser valorizados. A fala da Ana Paula nos alerta para o grande problema que vivenciamos de não ter uma política de abastecimento no Brasil. Não sabemos os reais impactos dessas fraudes recentemente denunciadas nas carnes, pois as informações estão nas mãos das grandes empresas, elas têm que ser reguladas. Parabéns ao IDEC pelo trabalho. Bom. Obrigada. Primeiro, eu queria comentar uma sugestão para a gente depois encaminhar o relatório dos debates aqui também para o Legislativo, porque eu não tive tempo de fazer a compilação, mas, por conta da Operação Carne Fraca, aconteceram várias audiências públicas na Câmara dos Deputados, dos senadores, em relação a esse tema, e eu soube que surgiram a proposta de vários projetos de lei relacionados à vigilância de produtos de origem animal, que estão tramitando no Congresso Nacional por conta da Operação Carne Fraca, né? Então, é mais um alerta de riscos que podem surgir no Legislativo por conta da Operação Carne Fraca. Então, acho que vai ser importante a gente também encaminhar as discussões, os produtos aqui da discussão, para o Legislativo, para as comissões de agricultura. Eu posso depois ajudar vocês a mapear quais seriam esses atores, mas é importante a gente encaminhar para o Legislativo para eles terem acesso às informações, né, de outros pontos de vista. Em relação ao PARA, foi uma pergunta do José Luiz, na verdade, o PARA, o que aconteceu foi que houve uma mudança na forma de avaliação do risco, né, relacionado a agrotóxicos, que antes se avaliava o risco da exposição crônica a agrotóxicos, e de uma hora para outra a Anvisa mudou a metodologia e passou a avaliar apenas o risco agudo, o que fez com que se reduzisse para quase zero o problema de agrotóxicos no Brasil. Então, de um ano para o outro, simplesmente eles mudaram a forma de avaliar e começaram a dizer que não temos problemas agrotóxicos no Brasil. E aí isso já foi denunciado, mas, além desse problema, a abrangência do PARA é bem restrita. O PARA não inclui o monitoramento do glifosato, que é o agrotóxico mais usado no Brasil. O PARA não inclui. Então, a abrangência, infelizmente, desse monitoramento está muito aquém ao que a gente precisaria que ele acontecesse, e, inclusive, a metodologia de análise também tem problemas metodológicos que estão mascarando os reais problemas e a exposição dos agrotóxicos na população. Em relação à política de abastecimento, a falta de uma política de abastecimento impacta na qualidade. Acho que realmente é uma questão muito importante de se debater quais são hoje como que funciona o sistema de abastecimento nas cidades, os grandes centros de distribuição de alimentos, a valorização dos locais que comercializam alimentos produzidos no local e como que esses alimentos podem ser escoados dentro das cidades de uma forma a garantir a qualidade desses produtos que vão ser mais frescos, produzidos localmente, com menor impacto no meio ambiente, ao invés de se estabelecer da ausência de política de abastecimento, obrigando as compras de supermercados em grandes quantidades de alimentos processados. Então, acho que essa falta de uma política de abastecimento impacta muito na forma como, principalmente, as grandes cidades se organizam e a oferta de alimentos nesses locais. Acho que, em relação aos comentários, era isso. Eu acho que foi bem pontuado também para Eduardo esse impacto dos agrotóxicos nas doenças crônicas, né, na obesidade em particular. Acho que é um dado muito importante que tem que ser ainda mais explorado e também já colocado aí como um ponto importante a ser considerado, porque a maioria das discussões sobre obesidade não incluem esse aspecto. Acho que a gente tem que, de fato, dar mais visibilidade também a essas informações que ainda estão começando a aparecer. Bom, aproveitando a questão do PARA, eu acho que é isso. O último relatório, quer dizer, houve uma publicação do relatório em novembro de 2016 com essa mudança de critério, que é uma das questões. Mas acho que uma das coisas
enfim, importantes nessa questão. O programa ele tem aproximadamente 15 anos de existência. Quando ele foi lançado, um dos objetivos, além da análise de agrotóxicos, era aumentar a capacidade analítica do país no sentido de monitorar agrotóxicos em alimento no todo do país. 15 anos depois, nós continuamos com o mesmo número de laboratórios, que, se não me falha a memória, são 3 ou 4, posso estar errando nessa história. 3 ou 4 laboratórios no Brasil, do ponto de vista da saúde, analisam alguns dos agrotóxicos, e não todos. Por exemplo, o glifosato não é analisado. Né? Dos 200 e poucos princípios ativos que existem de agrotóxicos, nós estamos analisando agora, talvez aí uns 150, alguma coisa. Além disso, então, não é só o glifosato, é uma gama enorme de outros agrotóxicos que não são analisados. E mais, essa capacidade analítica que eu coloquei do ponto de vista da qualidade, concordo com a Bibi, a questão da qualidade é aquilo que a gente define como qualidade. Né? Então, nós podemos analisar, e vamos ver os relatórios que saíram agora da carne fraca, o que aparece? Água e salmonela. E ácido ascórbico, e os aditivos, e a N-nitrosamina, enfim, é um conjunto outros efetivamente de químicos que nenhum laboratório no Brasil pode analisar ou tem capacidade de analisar. Por exemplo, além da vaca louca, depois as dioxinas, né, que apareceram, nenhum laboratório analisa. Então, temos dioxinas nos nossos produtos? Não sabemos. Temos, enfim, aditivos de plástico nos nossos produtos? Não sabemos. Eles migram, isso tem trabalho. Né? Ao embrulhar uma carne com aquele PVC, o aditivo do plástico passa para a carne. Né? Então, nós estamos comendo carne com estes aditivos. E se sabe, por trabalhos que já foram feitos, que esses PVCs, aqueles melhorezinhos, eles têm aditivo demais. Então, além de passar, os aditivos plásticos que nós estamos embrulhando estão passando mais aditivo ainda do que seria o possível, vamos dizer assim, pela dose diária aceitável, enfim, as questões da toxicologia. E por aí vai. Né? Nós não temos capacidade nesse país hoje para definirmos se estamos comendo alimento ou com a qualidade internacional ou com a qualidade nacional que a gente pode definir. Com a internacional, até pode, porque lá na Holanda eles pegam e vão analisar, mas internamente nós não sabemos. Antibiótico, né? Tetraciclina é um antibiótico proibido, ele só tem, se não me falha a memória, um uso, é você usar como colírio. Se você fizer um levantamento da quantidade de tetraciclina que o Brasil importa, significa que todos nós estamos usando colírio de tetraciclina, e várias vezes por ano. Né? Para onde vai essa tetraciclina? Não é para o nosso colírio, vai para o gelo que faz conservação de peixe, provavelmente. Né? E por aí vai. Né? Gelo, isso. Então, nós estamos absolutamente à mercê, né, deste capitalista que faz do alimento um produto industrial e que está querendo ter lucro e, com isso, aumentar, enfim, um conjunto aí de outras coisas. Bom, eu fico meio perdida até que teria tantos comentários. Tem duas perguntas que foram dirigidas para mim, especificamente. Uma é, já está se pensando em políticas públicas para implantar a obrigatoriedade ou disciplinas eletivas para o ensino da alimentação saudável e agricultura natural na educação do ensino básico? Uma pergunta da Lena, da Pedagogia da UERJ. Eu não sei se tem política sendo encaminhada, mas, especificamente nesse sentido, eu não sei responder. Mas o que eu quero dizer é que uma política, por exemplo, aqui tem muita nutricionista, como os 30% da agricultura familiar na Política Nacional de Alimentação Escolar, ela é mais eficaz do que qualquer disciplina. Né? A gente sair de pensar que é uma disciplina que vai dizer isso. Então, toda mudança, não só os 30%, mas toda mudança que eu acho que o CONSEA, eu acredito que o CONSEA gerou uma nova geração de nutricionistas.
científicas, inclusive, por ser intersetorial, né, por trazer a interdisciplinariedade, por colocar em contato a agricultura com nutrição, com meio ambiente, etc. Assim, são coisas que não é em disciplinas que elas se efetivam, é na prática, né? A gente tem conselhos municipais, a gente tem conselhos subregionais, tem conferências, então é participando nesses espaços que as coisas acontecem, que as pessoas se comunicam. Eu já fui do Conselho Municipal aqui no Rio pela Rede Ecológica, é um aprendizado monstruoso. Conheci a Inês, a Jo, uma série de pessoas, o INAD, que eu não sabia que existia. Enfim, é assim que a gente constrói o conhecimento, né? É nessa coisa. E a gente tem coisas maravilhosas acontecendo a partir dos 30% e do PAA. Então, por exemplo, eu visitei uma escola no Maranhão, onde a maioria dos estudantes eram filhos de pescadores, marisqueiras, e eles comiam sardinha enlatada. Então, com o PA, foi a primeira vez que entrou o marisco que o pai deles produzia, o peixe que a mãe produzido ali do lado. E a vigilância sanitária tem impedido que essas coisas aconteçam, porque não tem inox, porque não sabe como é que foi, porque a estrutura, porque eu não sei o quê. Mas isso, para essas crianças que são filhos de agricultores, que são estigmatizadas nas escolas, isso no interior do Brasil todo, é uma coisa que traz para a escola a importância da agricultura. Tem coisas maravilhosas acontecendo a partir disso, para os dois lados. Por exemplo, aqui em Petrópolis, ou Teresópolis, aqui na Serra, eu soube que um produtor que fornecia couve-flor para a merenda escolar deixava uma parte sem agrotóxico, porque ele sabia que ia para as crianças. Então, ele punha em volta e separava uma parte. Então, nesse processo, tendo hortas escolares, mudando da merenda para a alimentação. Então, são processos mais amplos que a gente precisa. Os desafios são monstruosos, gente. A gente tem armadilha para todo lado nessa discussão. Teria muita coisa para comentar nesse sentido também, mas, enfim, é uma coisa que a gente tem que trazer para o dia a dia. A outra pergunta é qual a transição da produção de alimento industrial para a agroecológica. Eu quero ressaltar, eu concordo inteiramente com o que foi dito, que a gente não deve responsabilizar o cidadão e a pessoa pelas mudanças, a gente tem uma ação limitada, mas a ação de cada um de nós eu acho bastante importante também. Né? Então, a gente já tem grupos produzindo de maneira agroecológica, a gente já tem movimentos que lutam por semente, a gente tem desde MST, Via Campesina, Movimento de Mulheres Camponesas, Federação de Trabalhadores da Agricultura Familiar, Confederação. A gente tem um conjunto individualmente e coletivamente. Então, assim, a gente tem populações tradicionais lutando para continuar existindo, apesar de todo esse massacre. Então, assim, a gente poder estar fortalecendo e fortalecendo economicamente. Então, por exemplo, se eu posso comprar um óleo de coco de babaçu, e eu sei que, comprando isso, eu estou fortalecendo a luta de quebradeiras do babaçu do Maranhão para continuar podendo coletar o babaçu, e mesmo que eu pague mais caro, quem tem condição, e nós aqui temos, eu poderia estar substituindo esse óleo por outros óleos. Né? Se eu consigo ter acesso, é claro que não tudo, mas assim, o movimento Slow Food tem uma coisa muito bacana, ele me ensinou muito, que é um pouco isso, né? A gente conhecer a origem, a gente conhecer quem produz, fortalecer isso. A gente tem uma armadilha forte, que é a gente só olhar preço. Então, a gente tem que dar... Valor é diferente de preço, a gente tem que ver o valor dos alimentos e não só o preço. É claro que tem gente que não tem condição de fazer isso, mas, mesmo assim, né, a gente, às vezes, gasta R$300 por mês com um celular, com uma conta de telefone, e acha ruim pagar um pouco mais, pagar de R$1,50 para R$2 um alface orgânico, né, e acha ruim pagar... Então, é claro que não no supermercado. Então, é isso. As armadilhas são muitas. Né? Então, não é ir lá e continuar comprando no supermercado, mas, por exemplo, uma feira agroecológica na UERJ, se a gente pode favorecer esses agricultores, a gente não está fortalecendo só eles individualmente. Eles estão dentro de uma rede de agricultura urbana, que está dentro de uma rede de agroecologia, que está dentro de uma Associação Nacional de Agroecologia, que está participando do CONSEA, que está... Então, é uma ação política também, a gente saber, né, e a gente escapar dessas armadilhas. Né? Então, enfim,
E a gente está, que eu achei muito interessante que o professor Pinheiro Machado falou, a gente tem que estar na ação, né? O consumo é importante, mas não é só um consumo individual. Então, é isso um pouco na rede ecológica, a gente fala muito isso, a diferença de uma feira, que eu acho que fortalecer as feiras é importantíssimo, porque com a concentração nos grandes supermercados, os agricultores não conseguem mais vender. Quem é pequeno não tem espaço de venda, isso aqui no estado do Rio, nos municípios, etc. E tal. Então, as feiras, mesmo que elas favorecem mais o SEAS, elas ainda são espaços, os pequenos mercados. Então, é a gente sair desse esquema todo concentrado. Se a gente vai num mercadinho de bairro, muitas vezes a gente acha ali uma fruta que às vezes foi trazida por alguém, a gente acha coisas que não tem no grande supermercado. Então, é a gente perceber isso, a gente perceber que a transição para a agroecologia ela depende também de mudança no padrão do consumo. Porque se todo mundo continuar consumindo soja, trigo e milho e produtos de origem animal derivados disso, é impossível produzir esses 4 produtos agroecologicamente. Então, a gente tem que voltar. E, às vezes, a gente fala é cultural, mas teve transformações. A nossa dieta era mais diversificada, e a nossa dieta, até os anos 50, era adaptada, era bem mais adaptada às condições climáticas e ecológicas regionais. Ela sofreu uma transformação nos últimos 50, 60 anos, e ela está cada vez mais se distanciando. Então, a gente tem que voltar para a regionalidade, voltar para a sazonalidade, né, voltar a tentar não comer sempre a mesma coisa, diversificar isso. Tem que reduzir o consumo de carne, não é a questão, acho que é isso, é qual é a origem e qual é a quantidade, né? Então, a gente não precisa ter carne todos os dias, 3 vezes por semana, em grande quantidade, né? A gente pode estar... Então, assim, são muitas formas de ação, são muitas frentes, né? Acho que eu já extrapolei.